Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline, eu sou a contadora de histórias. Eu tô morrendo de saudade de vocês, eu quero que esse momento passe logo e que a gente possa estar juntos na escola, no dia a dia. Eu sei que a maioria das crianças já me conhece e tem algumas que não me conhecem ainda. Mas recebam aí meu abraço, saiu que a tia tá morrendo de saudade, tá? Todo mundo se cuidando, falando pros papais se cuidarem também, evitando de sair e se for sair, manter as mãozinhas lavadas e a máscara, tá? Hoje eu vou contar uma história que ela chama Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, tá? Eu adoro essa história porque ela fala sobre os medos que às vezes a gente tem. E eu tô com medo desse vírus, eu sei que muita gente aí também tá. Essa menina, Chapeuzinho Amarelo, deixa eu chegar aqui na primeira página. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada aquela menina. Tinha medo de trovão e minhoca pra ela era cobra. E nunca tomava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora pra não se sujar. Não tomava sopa pra não ensopar. Não tomava banho pra não descolar. Não falava nada pra não engasgar. Não ficava de pé com medo de cair. Ela vivia parada, deitada, mas sem dormir. Porque ela morria de medo de ter pesadelos. Era Chapeuzinho Amarelo, que vivia amarelada de medo. De todos os medos que ela tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo às vezes nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que ela nem sabia se existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com o lobo. Que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, 7 panelas de arroz, um rei, uma princesa, um caçador e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo não sentiu aquele medo que ela achou que sentiria. Foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo do lobo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo do medo que ela tinha do lobo. Quando a gente encara os nossos medos, às vezes eles ficam menores. Foi ficando só um pouquinho de medo daquele lobo, e daí acabou o medo. E ela ficou só ela e o lobo e nada de medo. E ela encarou o lobo, olhou para ele. O lobo ficou chateado. O lobo viu que aquela menina estava olhando para a cara dele, só que sem medo. De que servia ele estar ali? Ficou envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, quando tira o medo, é um arremedo de lobo, feito um lobo sem pelo, e o lobo ficou pelado. O lobo ficou chateado. E ele passou a gritar: eu sou um lobo, e a Chapeuzinho nada, eu sou um lobo. E ela nada, eu sou o lobo mau, e ela nada. Ela
Ela já ficou enjoada e passou a ter vontade de brincar de outra coisa. E ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes. Que era pro medo voltar e a menininha saber com quem ela estava se metendo. Mas ela pensou assim: se eu encarei o lobo e não senti medo, será que meus outros medos também será assim? E o lobo começou a gritar: lobo, 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 bolo, 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 bolo. E ele foi virando um bolo. Pra Chapeuzinho, ele estava com cara de bolo. Aí ela encheu e disse: para, chega, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo tava, deixou de ser um lobo e passou a ser um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, gostava mais de bolo de chocolate. Aí, agora ela não tem mais medo de nada, ela come de tudo, menos sola de sapato. Mas não tem mais medo da chuva e não foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai pra praia, vai no mato, trepa na árvore, rouba fruta, joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Mas quando está sozinha, brinca, inventa brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio. A bruxa virou Chabru, não tem medo de mais nada, ela brinca até com o urubu. Ela está muito feliz, não tem medo de dragão, não tem medo de monstro e nem mesmo de tubarão. Chapeuzinho encarou seu medo e nunca mais teve medo de nada. E você aí em casa, fala pra mim. Qual é seu medo mais terrível? Que medo que você tem? É medo de pegar gripe? É medo de andar de trem? Eu tenho alguns medos, mas não vou contar agora. Ainda não enfrentei eles. Então que tal você, como tarefa dessa, descobrir qual é o seu medo e resolver enfrentar ele? Mas claro que não é para pegar uma barata na mão. Vamos só observar se o medo que a gente tem, às vezes ele é real, às vezes ele nem é. E a gente tá por aí pensando que uma coisa é grande quando ela é pequenininha. Beijo, essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente! Ótimo!